A espondilite anquilosante é uma doença famosa por deixar a coluna rígida, similar a uma vara de bambu. Ela é definida como uma doença inflamatória crônica que acomete inicialmente as articulações sacroiliacas em graus variáveis e depois segue para a coluna vertebral. Essa doença promove uma fusão óssea e diminuição dos espaços articulares. Pode atingir também, em menor acometimento, as articulações periféricas, apenas em quadros mais avançados. Ela é predominante no sexo masculino, numa proporção de 3:1. Existe também uma predileção pelos sujeitos da raça cor da pele branca e inicia-se entre a puberdade e os 35 anos. Após os 40 anos de idade, é raro. Ela não possui o fator reumatoide em sua fisiopatologia, portanto, os exames laboratoriais reumatológicos não são suficientes para realizar um diagnóstico. O diagnóstico dessa doença, então, é essencialmente clínico, realizado pela avaliação de um reumatologista. Se baseia em achados radiológicos, procurando alterações no esqueleto axial, tais como sacroiliite, e laboratoriais genéticos. Os especialistas sabem que essa doença é cerca de 300 vezes mais frequente em pessoas que herdam um determinado gene, quando comparadas com aquelas que não possuem esse marcador genético. Esse gene é o chamado HLA-B27. Cerca de 90% dos pacientes brancos que têm a espondilite anquilosante possuem esse gene ativado no exame. A teoria mais aceita é a de que a doença possa ser desencadeada por uma infecção intestinal naquelas pessoas geneticamente predispostas a desenvolvê-las, ou seja, portadoras do HLA-B27. Como esse gene está presente em 7 a 10% da população, pouco mais de 1 em 100 indivíduos apresentará a doença. Então, quais são os sintomas e como são as dores que esse paciente vai relatar? No início, ele pode apresentar fases de melhora e de piora do quadro álgico. Geralmente, eles se queixam de dor insidiosa que começa de forma lenta na região da sacroiliaca, associada à rigidez matinal da coluna, que geralmente diminui de intensidade durante o dia. Eles podem ficar livres dos sintomas por dias e até meses, porém, quando a dor persiste por mais de 3 meses, ela vai evoluindo e sendo sentida também em coluna lombar baixa e na parte inferior das nádegas, e chega a se espalhar pela parte de trás das coxas. Um lado é geralmente mais doloroso do que o outro, mas com a completa instalação da doença, a dor se torna diária, e melhora com exercício e mobilizações, mas piora com o repouso. Os locais mais acometidos pela patologia quando ela já está instalada são as articulações costocondrais, os processos espinhosos e transversos, as cristas ilíacas, os grandes trocânteres, tuberosidades isquiáticas, tubérculos tibiais e calcanhares. Devido ao envolvimento da coluna torácica e das articulações da caixa torácica, pode existir uma dor no peito que piora com a respiração profunda. Essa dor é sentida ao redor das costelas, podendo ocorrer diminuição da expansibilidade do tórax durante essa respiração. O portador de espondilite anquilosante, ele pode estar também suscetível a fraturas com pequenos traumas na coluna, que se torna uma peça única e frágil, como um bambu, devido à osteoporose e à pouca elasticidade. Para entendermos como que será o tratamento fisioterapêutico, é importante sabermos como que a postura desse paciente vai ficar ao longo do tempo. A postura do portador de espondilite sofre alterações características, como perda da lordose lombar, com atrofia muscular dos glúteos, a cifose torácica tende a se acentuar e ainda pode ocorrer uma protração do pescoço. Se houver contratura dos quadris, geralmente os joelhos tendem a ficar fletidos para compensar. Essa postura típica é comumente chamada de postura espondilítica, ou posição de esquiador. A rigidez da coluna dificulta a manutenção e o alinhamento do ortostatismo, desencadeia certa limitação quanto às atividades do paciente devido à dor e diminuição dos movimentos. A fisioterapia, então, é uma parte essencial no tratamento da espondilite anquilosante, já que essa doença afeta muito a funcionalidade, limita as atividades diárias, gera restrição de movimento e acabam refletindo na participação social da pessoa. Cabe ao fisioterapeuta melhorar as condições do paciente e evitar ao máximo as complicações, aliviar a dor, reduzir a rigidez matinal,
prescrever exercícios individuais com ênfase no aumento da mobilidade da coluna vertebral. Para a manutenção da mobilidade das articulações periféricas também é essencial. Corrigir deformidades posturais, aumentar a expansibilidade torácica e capacidade respiratória, ganhar força muscular e melhorar a capacidade funcional, e também o estado psicológico dos pacientes, possibilitando a eles o máximo de aproveitamento nas suas atividades diárias e uma melhora da qualidade de vida. Na avaliação, é essencial observar a amplitude de movimento com a goniometria, identificar o grau de força muscular com a tabela de Oxford ou MRC, avaliar a mobilidade e a capacidade funcional usando testes como TUG ou teste de sentar e levantar, avaliar o equilíbrio com escalas de equilíbrio de Berg, a quantidade de carga suportada pelo paciente, escalas funcionais e de qualidade de vida são alguns tipos de testes e instrumentos que se tornam essenciais para que essa avaliação seja completa e não haja sobrecarga articular e muscular no plano terapêutico. Como o tratamento para pessoas portadoras de espondilite anquilosante vai ser pelo resto da vida, aqui tem algumas terapias que devem ser incluídas no plano terapêutico para esses pacientes ao longo do tempo. Entre elas, a hidroterapia, que um estudo trouxe que o método Bad Ragaz e Walter Pilates mostraram resultados satisfatórios em pouco tempo para o ganho de ADM, um alívio significativo da dor e uma queda de 3 pontos na escala EVA da dor. E ela é vista por alguns pacientes como uma terapia relaxante e que não traz o aumento da dor. O RPG, ele tem mostrado resultados promissores a curto e longo prazo. Este inclui o fortalecimento específico e exercícios de flexibilidade em que as cadeias musculares encurtadas são alongadas, ajuda na prevenção do avanço dos sinais e sintomas que afetam a funcionalidade e a mobilidade. Já na parte respiratória, exercícios de expansão torácica são imprescindíveis, como a espirometria de incentivo, pois podem aumentar a capacidade funcional do doente com a espondilite anquilosante. A automobilização manual também melhora a expansão torácica, a postura e a mobilidade da coluna vertebral. E como curiosidade, trago uma informação que nem todos os pacientes reumatológicos conhecem e que nós, como terapeutas, devemos ajudar nessa orientação. A mobilidade reduzida, trazida por diversas doenças reumatológicas, em especial pela artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, esclerose sistêmica, artroses das grandes articulações, concedem o direito de comprar veículos com isenção de impostos. E no caso da espondilite anquilosante, em alguns estados, dão a isenção do IPVA também. Para isso, é necessário o paciente portar a carteira de motorista especial com laudo dizendo sua restrição médica, e isso é dado através do laudo do SUS, que é emitido pelo médico do Detran. Com posse desse laudo, o paciente deverá procurar a Receita Federal e Estadual para entrar com pedido de isenção tarifária e assim garantir o seu benefício. E aqui estão as referências, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.